Esse é o nosso quarto estudo, quarta reflexão da série Conhecimento de Deus. Hoje, de maneira bastante específica, nós estaremos adentrando àquilo que propriamente são as divisões dos atributos de Deus. Como vimos no estudo de ontem, os atributos de Deus são as suas perfeições. E na mente limitada, finita do ser humano, fica muito difícil tentarmos abarcar de uma forma plena, sem que a gente possa dividir, sem que a gente possa separar para um melhor entendimento. Então, dessa forma, nós temos dentro da teologia, especialmente sistemática, algumas divisões que são feitas dos atributos de Deus. Não há uma regra, não há uma determinação bíblica dizendo que tem que ser assim ou tem que ser de outro jeito. Cada teólogo, cada estudioso tem a sua maneira de entender e de exemplificar e de ilustrar e de ensinar os atributos de Deus, dividindo-os em seções para facilitar assim a compreensão. Ora, nosso estudo, a nossa proposição não é aprofundarmos essa temática, mas despertarmos em cada um de vocês que estão participando conosco o interesse de mergulhar, de se aprofundar um pouco mais nessa temática. De sorte que para você que deseja isso, eu estarei agora indicando algumas literaturas com as quais você consegue conhecer um pouco mais a respeito dessa temática. Dentro da teologia, alguns subdividem os atributos de Deus em grupos distintos. Quero citar, por exemplo, para efeito de ilustração, o que o Dr. Bruce Milne faz. Eu gosto demais da maneira como ele aborda essa temática, dividindo de uma forma diferenciada. A de Bruce Milne é a respeito dos atributos de Deus dividido em 4 seções. A primeira delas, os atributos relacionados à glória de Deus, sua infinitude, sua imutabilidade, sua autoexistência. Depois você tem também os atributos de Deus relacionados à sua soberania. Você tem onipotência, onipresença, onisciência, a pré-existência de Deus. Você tem também os atributos relacionados à santidade de Deus. E aí você tem nesse quesito alguns temas interessantes, como a justiça de Deus, a retidão, a ira de Deus e, pasmem, o Dr. Milne coloca até mesmo a bondade dentro dessa temática geral. Ora, por fim, você tem os atributos relacionados ao amor de Deus. A benignidade, a misericórdia, o amor leal, que seria a fidelidade. Bom, este é um aspecto. Eu gostaria de adotar para facilitação da nossa exposição e para você que está tendo contato pela primeira vez com essa temática, eu gostaria de adotar aquilo que a Confissão de Fé de Westminster traz de maneira assim bastante informal, que são os atributos divididos nas áreas comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Vamos começar então com os atributos incomunicáveis de Deus. O que viriam a ser estes atributos incomunicáveis de Deus? Como o próprio nome designa, são aqueles atributos que Deus possui, aquelas perfeições que Deus tem e que não foram compartilhadas com a sua criação. Nada na esfera da criação
possui estes elementos próprios da divindade. Por isso são chamados atributos incomunicáveis. Não foram comunicados, compartilhados, estendidos à criação. Estes atributos incomunicáveis podem ser também chamados de atributos naturais. São estes pertencentes exclusivamente a Deus. E quais seriam estes? Ora, na bibliografia que eu citei há pouco, você tem a possibilidade de um aprofundamento, uma extensão deste assunto de forma mais abrangente. Eu quero citar pelo menos 3 ou 4 para facilitar a nossa ideia do que se trata a questão dos atributos incomunicáveis de Deus. O primeiro deles é a onipotência. Lá em Isaías capítulo 45, diz o seguinte: seu poder é absoluto, Deus é ilimitado, opera segundo a sua vontade, ele é a fonte do seu poder, está acima de tudo e de todos. Deus é único e não há outro além dele. Isaías capítulo 45. Deus é único e não há outro além dele. Ora, o Salmo de número 139 traz para a gente exatamente essa percepção da ideia de um Deus todo-poderoso, onipotente. Nenhum ser no universo criado tem essa atribuição, tem este atributo. Nenhum ser é onipotente. Há poderes, mas são poderes limitados. Quando Deus fez o universo, a palavra descrita em Gênesis, Bará, Bereshit, Bará, Elohim, Bará é criar do nada. Ninguém pode do nada criar alguma coisa dentro da esfera da criação. Só Deus tem essa atribuição, essa perfeição de fazer do nada todas as coisas. Só Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sim, Deus é todo-poderoso, onipotente. E o Salmo 139 diz exatamente sobre isso, que Deus o formou, que Deus o teceu nas entranhas da sua mãe. Deus tem todo o poder nos céus, na terra e de eternidade a eternidade. Um outro atributo incomunicável de Deus é também a onipresença. Ora, Deus está em toda parte simultaneamente. Dá uma olhadinha em Efésios 4, 6. Nenhum lugar está além de Deus. A presença universal de Deus abrange todo o espaço e todos os lugares geográficos. Não é limitado, nem depende de nenhum lugar ou pessoa. Voltando para o Salmo 139. Se eu subo ao mais alto monte, tu lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, tu estás também. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Dizia o salmista. Deus está em toda parte. Não existe no universo, no cosmos, lugar aonde Deus não esteja. Ora, aí vem uma pergunta. Mas e no inferno? Deus não estará no inferno? Ora, como é que Deus vai estar no inferno? O inferno vai deixar de ser inferno? Absolutamente não. Deus está no inferno, exercendo no inferno a completa ira e justiça pertencente também aos seus atributos. Sem misericórdia, sem piedade, sem bondade, sem benignidade, Deus ali no inferno exerce a sua punição, a sua ira, a sua justiça de maneira bruta. Em todo lugar Deus está. Um terceiro atributo da incomunicável de Deus é também a onisciência. Deus também é um ser todo consciente, sabe de todas as coisas, percebe tudo. Tudo no universo passa pela ciência de Deus, pela consciência.
pela autorização, mas muito mais pela realidade do conhecimento de Deus. Nada no universo, na minha vida, na sua vida, acontece nem no passado, nem no presente, nem no futuro, fora do conhecimento de Deus. Deus conhece a palavra, como diz o salmista, antes mesmo que ela chegue na nossa boca, antes que ela chegue na nossa língua. Deus conhece a realidade do nosso coração. Deus sonda o coração, conhece a profundidade do nosso ser. Ora, em Cristo Jesus, ainda que de maneira bastante esvaziada, a divindade revelava exatamente isso, de conhecer a realidade do coração maligno dos religiosos daqueles dias. Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Mas também Deus é imutável. Eu e você, todo o aspecto da criação, não sabemos nada sobre a realidade da imutabilidade de Deus. O universo está submetido ao tempo e o universo no tempo se deteriora. Ora, um corpo entregue a si mesmo, ele com o passar do tempo vai se deteriorar, certo? E nessa perspectiva, Deus não compartilha da realidade conosco. Deus é imutável. O que ele era no passado, ele é no presente e ele continuará sendo no futuro. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, Jesus, por 2 vezes no capítulo 1, diz: eu sou o Deus que era, que é e que há de ser. Ele é o mesmo, imutável. Não há variação ou sombra de variação no seu ser. Ele não melhora, ele não piora, ele é o que é. Nós não. Nós engordamos, nós envelhecemos, nós criamos rugas, os cabelos começam a se tornar grisalhos, as forças começam a faltar, a luz dos olhos começa a se apagar. Aquela descrição que é feita pelo autor do livro de Eclesiastes, no seu último capítulo, descrevendo a velhice de um homem, não se aplica a Deus. Uma outra realidade também dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua soberania. A palavra soberano pode ser também entendida por déspota, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Deus é supremo em poder, em posição de autoridade, em virtudes e em obras. Salmo 115, verso 3. Tudo depende dele, mas ele não depende de nada. Tudo vem dele, mas ele não veio de lugar nenhum, pois não tem início e não tem fim. Ele é o eu sou, Deus único, que reina sobre o universo de forma completa, perfeita e absoluta. A ideia de soberania é de governo. Ele governa todas as coisas. Nada impõe a ele qualquer situação. Quem é que lhe informou alguma coisa para que ele pudesse compor ou criar todas as coisas? E Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Estamos tratando dos atributos incomunicáveis de Deus. São aqueles atributos que Deus não compartilhou com a sua criação. São de exclusividade do ser divinal. Ora, você poderia pesquisar e citar outros mais, como, por exemplo, a eternidade de Deus, a perfeição de Deus, a pré-existência de Deus, ou a aceidade, aquela realidade de Deus existir por si mesmo. São elementos dos atributos incomunicáveis de Deus. Eu queria desafiá-lo a pesquisar um pouco mais, a se aprofundar e a perceber a grandiosidade deste ser, com o qual muitas vezes nós nos relacionamos, sem perceber que ele sonda mente e corações, que ele está em todo lugar,
que Ele tem todo o poder. Quando nós nos relacionamos com Deus, cujos atributos incomunicáveis são destacáveis na nossa caminhada, o nosso coração serena e acalma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Amanhã nós veremos e terminaremos os nossos encontros falando, meditando, expondo um pouco sobre os atributos comunicáveis de Deus.